Está começando mais um programa da nossa série especial de viagens aqui pela Turquia e também pela Grécia, para mostrar para você um pedaço do mundo que tem relação direta com a história da humanidade, a história da Bíblia Sagrada e a história do cristianismo. E hoje nós vamos continuar aqui no Museu Arqueológico de Istambul, porque eu ainda tenho muita coisa para mostrar para você. O acervo daqui é riquíssimo. É maravilhoso e tem coisas, peças antigas, originais, que você vai vendo e vai ilustrando o texto bíblico, vai conhecendo o passado da humanidade e até partes, capítulos da história da pregação do Evangelho. Eu tenho muita coisa para mostrar para você. Você sabe, eu sou Rodrigo Silva e continuo em busca de evidências que confirmem a historicidade não só da Bíblia Sagrada, mas também da história da fé cristã. Fica comigo! Oi pessoal, hoje nós estamos aqui no Museu Arqueológico de Istambul e eu vim contar para vocês um pouquinho sobre Troia. Vocês lembram dessa cidade? Pois é, e vocês já ouviram aquela expressão presente grego ou aquela outra expressão entre gregos e troianos? Vocês sabem como que surgiram essas expressões? Isso tudo começou em Troia. E eu estou aqui no museu contando isso para vocês porque essas peças aqui, inclusive, foram encontradas na cidade de Troia. Mas para contar um pouquinho de como começaram essas expressões, eu vou chamar o Rodrigo, meu amor. Vem cá, lindo, vem me contar sobre isso que eu fiquei meio na dúvida de como que isso começou. Conta pra gente. Na verdade, começou pela briga por uma mulher, Helena de Troia. Nossa. Aí envolve toda a família de Heitor e também a família de Menelau. Ou seja, foi um BO de família que acabou tomando proporções para uma guerra entre duas civilizações, os gregos e os troianos. Daí a expressão que você falou, agradar gregos e troianos, não dá. Aí tem toda uma parte mitológica, porque isso faz parte das mitologias gregas. Nós temos Aquiles, por exemplo, outra expressão que vem também de Troia, tendão de Aquiles, porque o Aquiles é morto justamente numa dessas batalhas ali. Bom, o fato é que, de acordo com essa mitologia, os gregos, para enganar os troianos, deixaram diante, na porta da cidade, um cavalo de madeira e foram embora. Os que estavam dentro da cidade pensaram que era um presente dos gregos como sinal de rendição. Abriram os portais da cidade, colocaram o cavalo para dentro, só que eles não sabiam que na barriga daquele cavalo de madeira havia soldados gregos. À noite, todo mundo festejando, bebida para lá, bebida para cá. Graças a Deus, nós dois não bebemos, não temos esse risco. Já muito embriagados, os soldados saíram de dentro do cavalo, mataram todo mundo e ganharam. Aí vem a expressão presente de grego, agradar gregos e troianos. E eu acrescentei também tendão de Aquiles. Vem tudo disso aí. Agora, o curioso é que essa história que a Laura está contando para vocês, a gente não sabe se aconteceu a história de Troia. Se é mitológica, semi-mitológica, ou seja, se umas partes foram verdadeiras, outros não, nós não sabemos. Porém, havia um arqueólogo chamado Harry Schliemann, que ele queria provar que Troia existiu. Ninguém acreditou nele na época, mas ele escavou e conseguiu encontrar aqui na Turquia a cidade de Troia. Inclusive, ele era apaixonado pela esposa dele, e tem, inclusive, imagens das escavações onde ele enfeitava sua própria esposa com joias de ouro que ele encontrou em Troia. Ele usava a esposa por modelo. Se fosse eu ia fazer a mesma coisa, viu? Colocando ali aquelas coisas todas representando a esposa dele como a rainha de Troia. Não podemos provar a história de Troia, mas pelo menos a existência da cidade. Tudo isso realmente veio de lá. E você vai contar pra gente como que os arqueólogos encontraram essas peças, não é isso? Sim, posso contar. Só que antes de contar, eu vou contar um segredinho aqui. Espero não ter problema no casamento com isso. Laura já participou de escavações arqueológicas comigo, pegando no pesado ali, na pá, na enxada, acordando 4 horas da manhã.
Mas essa história a gente conta num outro momento, né, meu amor? Eu vou mostrar para vocês aqui o método da arqueologia, mas de uma maneira mais controlada dentro do museu. Tem uma ala ali muito didática, não vou estar no sol quente, não vou expor meu amor ao sol quente de novo. Você não vai me dar um presente grego, Não né? vou dar um presente grego e vamos tentar agradar gregos e troianos aqui. Vai dar tudo certo, tá bom? Porque o presente grego é aquilo, né, gente? Você dá para uma pessoa com a aparência de que é algo legal, mas que na verdade não é nada legal. Exatamente. Mas esse não vai ser o presente Não. de hoje. Então no casamento nunca dê presente grego, tá bom? Então vamos essa lá. é a nossa curiosidade de hoje. O Rodrigo vai continuar com vocês. Exatamente. Vamos conhecer como é o método da arqueologia. Isso Eu vou aí. levar o pessoal então para outra ala ali. Tá bom. Beijo. Até mais, gente. Tchau, tchau. E então, pessoal, a ala que eu prometi mostrar quando eu estava ali com a Laura é essa aqui. Eu achei fantástica esta exibição do Museu de Istambul, dando uma ideia de como é o trabalho diário dos arqueólogos de campo, aqueles que estão realmente ali no processo de escavação. Porque a arqueologia não se limita apenas à escavação, há outros elementos também que eu vou falar deles daqui a pouquinho. Então você tem aqui uma escavação, eles filmaram uma escavação real, e aqui você tem um cenário de como realmente a gente divide o local. Você está vendo essas linhas todas que tem aqui, olha? Geralmente essas linhas demarcam as quadrículas, porque cada um vai escavando na sua parte específica. E aqui a gente consegue documentar o que foi encontrado em cada parte. Por exemplo, ali você tem um jarro, tá bem? As ferramentas estão colocadas. Onde esse jarro foi encontrado? Então nós colocamos lá na quadrícula L2S, você coloca L2S, coloca também se foi no canto sul, leste, oeste, tudo isso é muito bem documentado. Alguns trabalhos próprios da arquitetura, da engenharia de estrada, tudo isso é usado, por isso que você não vai se surpreender em ver junto com os arqueólogos esses medidores também assim, olha, onde você tem a ideia da topografia, todos os instrumentos que você vê, às vezes usados por engenheiros quando estão construindo uma estrada aí na sua cidade. Os arqueólogos trabalham com muitas técnicas, muitas ferramentas dessas outras áreas. Agora, como eu disse, o trabalho não termina apenas com a escavação. Pelo contrário, a escavação é o começo de tudo. Olha esse vídeo aqui, olha. Aqui você tem vários mecanismos que são usados geralmente em laboratórios, onde a peça é avaliada, onde você faz uma análise da composição da cerâmica. A data daquele elemento pode ser usada, pode ser dada também através de um método laboratorial. Você pode saber, através da termoluminescência, a data e composição de cerâmica. Se for material orgânico, carbono 14. Então os arqueólogos trabalham muito com outras áreas do conhecimento humano. E eu vou mostrar para você como é que a gente separa também as várias peças em laboratório para ficarem em quarentena ou quem sabe depois irem para uma exibição no museu como esse aqui de Istambul. Vem comigo. Olha aqui, essas mesas são muito interessantes porque elas mostram passo a passo o processo, como nós fazemos para limpar as peças. Então aqui você tem ossos que foram encontrados. Geralmente a arqueologia cruza dados com especialistas na área de anatomia humana, também de anatomia animal, biólogos participam do processo, porque, por exemplo, eu posso encontrar um pedaço de osso, mas eu não tenho conhecimento biológico para saber se aquele osso é um osso humano ou de animal, se é um fêmur, se é de uma mulher, de um homem. Então a gente pega tudo aquilo, cataloga e manda para o laboratório. É muito importante no local da escavação você não apenas escavar, mas peneirar tudo que você encontra. Porque no peneiramento é que a gente consegue separar aquilo que é apenas refúgio e aquilo que pode ser uma moeda, um pedaço de cerâmica, uma inscrição. Nós também lavamos o material que é encontrado. Então, todos os dias na escavação arqueológica, a gente reúne as cerâmicas, leva até um local que na parte da tarde será usado para lavar aquelas peças, apenas com uma buchinha e água, nada mais do que isso.
às vezes também é interessante o trabalho de um microscópio. Por quê? Por exemplo, em Laquis, onde eu já escavei, foi encontrado há algum tempo atrás um pedaço de osso e a aluna simplesmente guardou esse osso junto com outros. E ele ficou ali no lugar do museu, próprio para isso, naquele armazém, guardado por muitos e muitos anos. Depois de uns 4 ou 5 anos aproximadamente, uma especialista estava avaliando aquele pedaço de osso no microscópio e percebeu em primeiro lugar que era um marfim. Isto demonstrava que Laquis tinha um marfim importado para ali. Segundo, tinha o formato de um pente. E terceiro, isso só descobriram vendo no microscópio, que aquele pente tinha uma inscrição alfabética datada de 1500 anos antes de Cristo. Foi a mais antiga inscrição alfabética encontrada no Levante ou na terra de Canaã. Então você está vendo em detalhes aqui como tudo nos ajuda a recriar, ainda que hipoteticamente, o cenário de um passado que não existe mais. Alguns artefatos também me contam uma história. Lembra daquele seriado famoso de televisão CSI, onde muitas vezes o especialista olhava para um objeto e falava: ele vai me contar uma história? De certo modo, os arqueólogos leem um texto no artefato. Por exemplo, aqui eu tenho uma réplica de um altar portátil, pagão evidentemente, do período greco-romano. Então esse altar, ele me conta muitas coisas de como era, por exemplo, a liturgia da época, como era a religião doméstica. Aqui nós temos, evidentemente que aqui são só réplicas que eles colocaram para ter uma ideia, uma lamparina, e os formatos diferentes das peças, das lamparinas, das cerâmicas, me ajudam também a datar o extrato arqueológico. Seria mais ou menos como um automóvel. Quem entende bastante de carro vai apenas olhar para a fotografia de um automóvel e vai dizer: esse aqui é um Passat 77, esse aqui é um Chevrolet 1969, esse aqui é um Volkswagen 1960. Como ele sabe isso apenas olhando a imagem? Ora, pelo formato, pelo design daquele automóvel. Ele vê a lataria, o tipo da frente, então só por aquilo ele sabe que aquele modelo corresponde àquele período. Quando nós encontramos na arqueologia alguns tipos de moeda, de cerâmica, de inscrição, nós também conseguimos datar aquele extrato, tendo por suposição que o pessoal que viveu naquela época usava aquele tipo de cerâmica. E aí eu tenho uma boa ideia de quando foi que tudo aquilo aconteceu. Foi só um resumo para que você possa ter uma noção do grande trabalho que os arqueólogos fazem para reconstruir a história antiga. Enquanto a gente estava passando aqui de uma ala para outra, eu vi esse painel e eu queria mencioná-lo para vocês, porque ele é muito didático. E no programa anterior, você lembra que a Laura falou da coroa, lembra Daphne, ou Laura, aquela coroa que era dada a pessoas quando ganhavam um grande prêmio? Era o troféu da época. Os grandes corredores, aqueles que participavam nas Olimpíadas, você se lembra disso? E eu também mostrei no programa anterior um objeto de bronze que eles usavam para fazer uma esfoliação do corpo, eu falei até dos gladiadores. Aqui tem uma ilustração muito interessante que dá uma ideia de como seria. Você vê aqui vários jovens treinando salto, você está vendo, corre, dá o salto, o professor está aqui olhando, observando. Hoje no futebol tem os olheiros, aqueles que vão em vários campos para ver os rapazes jogando bola e ver, quem sabe, um grande atleta aí, um Neymar da vida, um Ronaldo Fenômeno. Eles descobrem às vezes assim no tipo daquele rapaz jogar. Naquele tempo não era diferente. O professor ficava olhando o salto do rapaz e alguns já se sentiam até assim atletas mesmo. Veja bem, ele está pegando aquela peça de bronze que eu mencionei no programa anterior e passando óleo no corpo e depois limpando. É lógico que nos Jogos Olímpicos quem fazia isso era um escravo que limpava aquele atleta. Mas os jovens aqui já estão se sentindo assim os tais. Há alguns museólogos que não apreciam muito esse tipo de arte porque eles acham que dá uma visão romântica do que aconteceu ou até anacrônica. Há outros que acham que não, que aqui ilustra bem o que era na época, o mais próximo possível, e dá uma visão didática daquelas peças que, separadas dentro de um vidro, talvez não contem muita coisa. Eu gosto desse tipo de ilustração, é muito interessante. E tinha uma coisa também que eu não podia deixar de contar para vocês, ou melhor, lembrar.
Vocês se recordam que no programa anterior, quando a Laura falou da coroa que eles ganhavam, ela fez uma menção de um texto do apóstolo Paulo, onde ele diz: vocês sabem que aqueles que correm no estádio, correm para ganhar uma coroa corruptível que acaba. Nós, porém, corremos para ganhar uma coroa que nunca vai ser destruída, imperecível. E eu lembrei também de um outro texto de Paulo, onde ele fala: eu combati o bom combate, quando ele escreveu para Timóteo. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está reservada para mim, a qual o Senhor, reto juiz, dará naquele dia a mim e não a outro. Ou seja, na corrida dessa vida, no combate dessa vida, Paulo não aceitava o segundo lugar no pódio. Ele queria ficar em primeiro lugar, não por orgulho, mas é porque aquele é o lugar de Cristo e dos que forem fiéis a Ele. A diferença é que no pódio de Deus há várias pessoas que podem estar no primeiro lugar. E não é necessariamente a sua força, a sua potência que colocará você em primeiro lugar, mas a graça de Cristo que se aperfeiçoa na fraqueza humana. Esta aqui é uma outra estela funerária. Vocês lembram, já falei no programa anterior, eles colocavam nas lápides dos seus funerais ali, dos seus túmulos, episódios da vida, assim que eles faziam na época greco-romana. Eu até perguntei para a minha equipe: vocês imaginam que parte da Bíblia está sendo ilustrada aqui? E você? Você que está em casa, imagina qual parte que é? Eu vou ajudar você primeiro contando o contexto dessa lápide. Isso aqui é um simpósio, ou seja, o dono da propriedade que faleceu, provavelmente é o falecido, ele está recebendo vinho das mãos de algum empregado. Note que naquela época as pessoas não comiam sentadas, como nós imaginamos hoje, assim no modo ocidental. Muitas vezes o alimento dos grandes, dos nobres, era reclinado nesse tipo de mesa que às vezes recebe o nome de triclínio. A pessoa deitava aqui, comia reclinada. Aliás, foi assim que foi a ceia de Jesus com os apóstolos. Tanto é que a Bíblia diz que João reclinava a sua cabeça no seio de Jesus, no peito de Jesus, porque todos eles ficavam deitados, literalmente deitados, e não sentados como nós imaginamos na Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Então ele está aqui comendo, tomando a sua ceia no simpósio, o escravo está aqui pegando um pouco de vinho para ele. Logo atrás aqui você tem a esposa dele com um pouco de perfume para passar nele, você está vendo? Então era comum a pessoa também se perfumar na hora de comer. Lembra do Salmo 23? Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda? Pois é, vem daí. Mas não é essa passagem que eu queria dizer, não. É outra passagem do Novo Testamento. Isso aqui vem também da cidade de Sidom, que fica na região do Líbano atual. Sidom, Líbano. Lembra que a Bíblia fala de uma mulher cirofenícia, uma mulher cananeia, que foi atrás de Jesus pedindo para curar a sua filha que estava endemoniada? Lembra desse episódio na Bíblia? Pois é. Quando Jesus não quis respondê-la e os apóstolos insistiam para que ele mandasse a mulher embora, Jesus falou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é bom tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Aí a mulher intervém e responde: é, Senhor, mas de onde eu vim, os cachorros comem das migalhas das mesas dos seus donos. E aqui, enquanto o homem come, olha o que está debaixo da mesa dele comendo as migalhas. Um cachorrinho. Ou seja, esta lápide veio da terra daquela mulher anônima na Bíblia que demonstrou uma grande fé em Jesus. E aqui ilustra o que ela quis dizer. Os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Em outras palavras, Senhor, eu sei que vocês não têm esse costume em Israel, mas eu tenho esse costume na minha terra. Deixa eu comer pelo menos as migalhas da tua mesa. E Jesus, então, vendo o preconceito dos apóstolos, deu a lição que ele queria. Vocês perceberam? Esta mulher demonstrou uma fé que eu não encontrei lá no lado dos meus irmãos judeus. Olha a arqueologia ilustrando a Bíblia e tornando até mais compreensível o texto da Escritura Sagrada. Está aqui, ó.
Agora, como um bom acadêmico sempre deve dar a fonte daquilo que ele diz, eu quero agradecer ao Vassian, que está nos filmando, que teve uma visão perspicaz a respeito de um detalhe dessa estela aqui. O Vassian, ele é albanês, já está no Brasil há muitos anos, mas quando ele viu aqui, ele reconheceu algo interessante nessa imagem. Normalmente, eles apresentam como sendo um soldado grego. Parece realmente um soldado grego, mas tem algo que denuncia uma outra origem para esse soldado. É esse chapéu aqui, ó, tá bom? Ele é chamado de Tchelesha. Pronunciei bem, Vassian? Isso mesmo. Olha, tá aprovado. Tchelesha. Esse chapéu aqui não é típico dos gregos. Esse chapéu é típico da região da Ilíria, ou do povo ilírico. E o povo ilírico habitava justamente a região onde hoje está a Albânia. Por isso que o Vassian reconheceu na hora, porque faz parte da história do povo dele. E a Bíblia faz uma menção da Albânia ou do povo ilírico aqui na Bíblia Sagrada. Eu vou ler para vocês Romanos, capítulo 15, verso 19. Paulo aqui explica como o evangelho estava sendo pregado a todo mundo pelos apóstolos. Ele diz: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo. O Ilírico, a região da Albânia. Paulo pregou por muitas áreas, numa época em que não havia trem, nem metrô, nem carro, onde você fazia a maior parte desse trajeto a pé, ou em navio, ou em lombo de animais. Paulo percorreu pregando o evangelho de Jesus. Esse sujeito não pode ter ouvido o evangelho de Paulo porque ele viveu por volta de 400 anos antes de Cristo. Mas quem sabe, algum descendente dele, que ainda vivia na antiga Ilírica ou Ilíria, a região da atual Albânia, ouviu o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Que fervor! Gostei de saber um pouco sobre isso. Valeu a dica, Vassian. Essa aqui talvez é a peça mais famosa ou mais significativa para os curadores desse museu. Porque esse túmulo enorme que você está vendo aqui, lindo, é acreditado por alguns como sendo o túmulo de Alexandre o Grande. Muitos arqueólogos duvidam, porque nós não temos ainda onde que Alexandre foi sepultado. Mas desde que ele foi trazido para cá, do atual Líbano, antes da cidade de Sidom, eles pensaram que este poderia ser o túmulo do grande conquistador macedônico. Por que deduziram isso? Porque todos os desenhos que você está vendo na lateral aqui, você tem as grandes conquistas de Alexandre. Aqui provavelmente era a batalha de Issos, onde Alexandre batalha contra Dario, e você percebe, os medos e persas, eles geralmente têm esse turbante em torno da cabeça, você vê, olha, bem destacado, e os gregos têm capacete em cima. E você vê uma superioridade dos gregos sobre os inimigos, evidentemente uma propaganda de guerra. E o que está dominando todo o cenário, pelo menos agindo como um líder de todo o exército, aparece nesse cantinho aqui. Ele está num cavalo, e como eu sei que esse seria Alexandre o Grande? Preste atenção na cabeça dele. Você percebe que ele tem como se fosse um capacete em forma de um leão. E Alexandre, uma das histórias que contam a respeito dele, é que ele venceu e matou o leão de Nemeia. Mas isso não aconteceu. Por que misturaram? Porque, de acordo com a história mais antiga, quem destruiu e quem matou o leão de Nemeia foi Heracles, que eu já falei num outro programa, seria o mesmo Hércules. Aí vem um caso interessante de família. Quando Alexandre nasceu, o pai dele, Filipe da Macedônia, era um terrível homem. Batia na mulher, praticava violência doméstica, todo tipo de problema que você pode imaginar dentro de uma casa, Alexandre tinha. Ele cresceu tendo traumas e mais traumas em relação ao seu pai Filipe. E um dia, a mãe dele ouviu chorando muito porque o pai o havia surrado mais uma vez e contou para ele assim: Alexandre, não chore, meu filho. Você não é filho desse homem Filipe. Não, mãe. Não, e enxugando as lágrimas perguntou: de quem eu sou filho?
e a mãe dele teria dito: você é filho de Zeus, irmão de Hércules. Por essa razão, Alexandre sempre tinha retratado o seu rosto nas moedas que trazem o rosto de Alexandre com o capacete em forma do leão de Nemeia. Como eu falei, na mitologia grega, quem mata o leão de Nemeia é Heracles ou Hércules, mas nas moedas gregas, quem aparece com esse formato é o próprio Alexandre. Por isso você o vê retratado assim. Conta-se também, um dos biógrafos antigos de Alexandre, você tem vários que escreveram as biografias de Alexandre o Grande, eles dizem que nessa batalha ele ficou irado com a mãe dele porque num determinado momento da luta, um soldado oponente passou a espada no braço dele e começou a sangrar muito. E naquele momento ali da batalha, ele via que o sangue não parava de descer e ele colocou a língua no próprio sangue, esperando sentir o gosto de licor, porque na mitologia grega, os semideuses tinham licor nas veias e não apenas sangue. Como ele não sentiu o gosto do licor, ele percebeu que era apenas sangue que ele tinha, ele era humano, ele era mortal. Isso trouxe um grande senso de perda no próprio Alexandre. E em virtude disso, ele acabou tendo uma depressão tremenda e no final da sua vida, Alexandre morre em 323 a.C. e uma das versões é que ele se embriaga até a morte quando ele estava na Babilônia. Outra versão diz que, na verdade, ele estava passando mal porque tinha adquirido febre tifoide lá na Índia. E uma outra versão diz que o vinho que ele tomava estava envenenado. Seja qual for a versão autêntica, uma coisa é fato: Alexandre não foi destruído por nenhum outro poder. Ele mesmo acabou morrendo durante uma festa, e aí os 4 generais de Alexandre é que vão dominar aquele império que ele deixou, que na verdade não era um império bem estabelecido, porque Alexandre apenas avançava, conquistava e nunca retrocedia. Avançava, conquistava e nunca retrocedia. Ele só retrocedeu depois de voltar da Índia e acabou morrendo na Babilônia. Alguns até acreditam que esse constante avanço de Alexandre e suas tropas era uma forma de fugir da memória do seu pai, Filipe da Macedônia, que psicologicamente ainda continuava perseguindo-o em suas emoções. São histórias do passado que têm relação com a Bíblia, porque a trajetória de Alexandre o Grande foi profetizada muito antes do seu nascimento nas profecias de Daniel, que eu aconselho você a estudar e perceber e conhecer cada vez mais dessa história. Com base nesses desenhos, em todo esse relevo que está aqui, que acredita-se que esse poderia ser o túmulo de Alexandre, mas não é um consenso na academia. Uma das dificuldades que tem para estabelecer de quem seria esse sarcófago seria a falta de inscrições, o fato dele ter sido encontrado justamente na região do atual Líbano, e como no passado as cidades de Tiro, Sidom, Biblos eram todas cidades que foram dominadas pelos gregos por Alexandre, a pergunta é: por que esse lugar subjugado teria o túmulo de Alexandre ali? Há outros que pensam que o túmulo real de Alexandre estaria na Alexandria, no Egito. E há outros que pensam que o seu túmulo foi completamente depredado e que esse aqui seria apenas o túmulo de alguém muito rico que ilustrou o seu sarcófago com cenas da história de Alexandre, assim como outros ilustraram os seus sarcófagos com cenas da mitologia grega, como por exemplo da Guerra de Troia. Não sabemos ainda ao certo se era ou não o túmulo de Alexandre, mas aqui você tem mais um pedaço da história antiga que eu trago aqui através do Evidências. Eu espero que você tenha gostado desse nosso passeio pelo Museu Arqueológico de Istambul. Fiquei devendo a parte de Mesopotâmia e Palestina, porque está fechada para reforma, nós não conseguimos gravar lá, mas eu acho que o pouquinho que eu mostrei desse acervo já mostra a riqueza desse lugar, não é mesmo? Então fique ligadinho com a gente, porque no próximo programa eu tenho mais história para contar para você. Tchau, tchau!